Tem um dado interessante, né, que aqui na Bahia, falando um pouco de uma especialidade da oftalmologia que hoje no Brasil é onde tem muito mercado, que é o glaucoma, né, se não me Sim, falha a memória, sim, né. sim. E eu acho que a Bahia tem um percentual gigantesco da população, por conta de ser negra e tudo Isso. mais, que é muito mais acometida a esse problema. Então vocês têm uma oportunidade gigante, falando de Bahia, né, só que vocês têm um grande desafio, que é onde a maioria da população não tem acesso a plano de saúde. Como incluir isso? Então, vocês devem estar pensando em novos produtos nesse sentido aí, né, de Também, acesso e tudo mais, né? também. Sim, tem uma ligação direta do glaucoma com o fato da gente ter, uma comunidade negra muito grande na Bahia, tá, existe sim essa ligação. No Nordeste existe sim uma predisposição para a catarata pela exposição ao sol, né, então, o Nordeste ele tem um pouco mais aí de insolação, então a exposição ao sol, né, muita praia e é mais tradicional até para o Nordeste do que para o Sul, extremo sul do Brasil, né, das pessoas consumirem praia. Então, tem também aí esse acesso maior à catarata, pterígio também, que é aquela conhecida carne no olho, né, por conta Sim. da insolação também. Então, tem muitas patologias de oftalmologia que aqui na Bahia acabam tendo uma curva um pouco maior. Eu brinco e já conversei com algumas pessoas aqui, alguns convidados de saúde, e falo o seguinte, que o mercado de saúde, ele briga, como você falou, né, o bolo diminuiu e aumentou a fatia. É, Eu acho que a visão é o seguinte, a galera tem que começar a olhar de fora, né, sim. olhar de cima para baixo, porque se ficar nessa briga de brigando por fatia do bolo pequeno, cara, vai todo mundo morrer abraçado, né. Concorda? Eu acho comer pouco. Exatamente, vai comer pouquinho e vai ter que racionar um pedaço para todo mundo. Acho que a visão são novos produtos. E a gente já, falando de Bahia, por exemplo, a gente já vê alguns movimentos, né, de alguns produtos, de inclusão, né, dessas pessoas, porque o que é que eu vejo, viu, Alexandre? Eu acho que queria a sua opinião sobre isso também. As pessoas que estão no SUS, você tem um viés que é o seguinte: tudo bem, às vezes não tem o recurso para pagar um plano de saúde, às vezes até tem, mas acha que, porra, não é uma prioridade. Sim. Mas quando precisa de um determinado serviço de saúde, ela também está disposta a pagar, de repente, um particular, né, a pagar ali um procedimento diferente. Então eu acho que a gente estava falando nos bastidores que o modelo de produto de plano de saúde hoje ele é muito errado, né. Que hoje um plano cobra um valor fechado, às vezes você nem usa. Eu, por exemplo, sou usuário de plano, cara, às vezes eu fico 3 meses sem usar plano de saúde, mas eu estou pagando e bancando a estrutura de outros, De quem gasta. de quem gasta. Então, pô, por que não, por exemplo? Seria legal, por exemplo, se eu, por exemplo, eu sou um usuário, pagasse o valor mínimo mensal, se eu não usasse, concorda? E quando eu usasse, de Pagasse por repente, sinistro. exatamente, pagasse por sinistro, perfeito. Modelo ideal, tá aí, modelo ideal. Mas, veja, para se caminhar para isso, ninguém sabe, né? Aí se precisa de muito movimento, talvez, de interesse de um lado, interesse de outro lado. Então, aí é o grande desafio, né, cara? Tem alguns pontos aí que eu acho de reflexão para a área específica, para o mercado de saúde, né. De um lado, sim, a gente tem muito pouco ainda, uso de plano de saúde hospitalar. É um viés interessante para isso, né, de você ter a cobertura para toda a parte hospitalar, né, e pagar o que for de exame, o que for de consulta. Esse é um modelo que eu acho que se torna viável em determinado momento. E do outro lado seria uma cultura que a gente precisaria desenvolver na população de ter uma reserva administrada para poder usar e de repente não ter plano de saúde, né. Exato. E às vezes as pessoas têm uma ideia de que, poxa, eu vou direto para o SUS porque na clínica tal é muito caro. E eles não sabem nem quanto é que vai ser, né. Então Exato. a gente tem um pouco dessa mística também de que é sempre caro ir ao médico, etc e tal, né. Então e às vezes não, né. Às vezes a gente consegue sim fazer isso daí, tem planos um atendimento preferencial, descontos e etc. Isso dá para ser feito também em todas as áreas existe esse tipo de coisa.